Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes e radioouvintes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, o qual foi refletido nos eventos bíblicos do passado e também profetizado pelos santos profetas de Deus do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. É muito importante conhecer o tempo no qual nós estamos vivendo e conhecer as promessas que Deus fez para o nosso tempo, as quais, como disse, já foram representadas nos grandes eventos bíblicos do passado e também foram profetizadas pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos e pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia e pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, que revelou ao apóstolo São João o livro do Apocalipse. Agora, nosso tema para essa noite é a vara que fará os sinais, ou seja, os grandes sinais de Deus do último dia. Quero ler no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1 em diante, onde diz da seguinte maneira: Então respondeu Moisés: Mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz e disserem, o Senhor não te apareceu. Isto é Moisés falando com Deus quando Deus o enviou para libertar o povo hebreu no Egito. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso na tua mão? E ele respondeu, Moisés respondeu, uma vara. Era a vara de pastor, porque os pastores sempre andavam com sua vara, com seu cajado. E agora Moisés tinha essa vara, e agora Deus diz, o que é isso que tens em tua mão? E Moisés disse, uma vara. Então lhe disse, lança-a na terra. Ele a lançou na terra e ela se tornou em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em vara na sua mão. É para que creio que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete a mão no peito. Ele meteu a mão no peito e, tirando-a, a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda, torna a meter a mão no peito. Ele tornou a meter a mão no peito e, tirando-a do peito, ela se tornara como o restante da sua carne. Se eles não crerem em ti, nem atentarem para o primeiro sinal, talvez crerão no segundo. Mas se ainda não crerem nestes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. As águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse, Senhor, envia aquele que hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão?
Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual has de fazer os sinais. Então voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, pois morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Assim, tomou Moisés sua mulher e seus filhos e o fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Por isso matarei o teu filho, o teu primogênito. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Lemos do capítulo 4 de Êxodo, do versículo 1 ao 23. E vimos aqui a missão dada por Deus a Moisés para a liberação do povo hebreu. E, com a vara que ele tinha em sua mão, com essa vara faria os sinais diante do faraó. A vara que fará os sinais. Aqui Deus disse: vejam vocês, disse: tomas, pois, essa vara na tua mão, com que farás os sinais. Capítulo 4, versículo 17 de Êxodo. Podem sentar, queiram ter a bondade os aqui presentes. A vara que fará os sinais. Agora, como é possível que uma vara, Moisés, pudesse fazer esses sinais que fez lá no Egito? Vejam vocês. Fez muitíssimos sinais diante do faraó, e o faraó não quis deixar o povo ir, mas Deus disse: não vai deixá-los ir, mas com mão forte. E com essa mesma vara, Deus usou o profeta Moisés, e com mão forte da parte de Deus, usando Moisés com essa vara, trouxe as pragas sobre o Egito. Moisés estendia sua mão com essa vara em sua mão e falava as pragas que iam vir, as quais Deus colocava em sua boca. Deus colocava essa palavra desses juízos divinos que iam vir sobre a terra, ou seja, que Moisés somente era o transmissor de Deus, pelo que Deus dizia que ia trazer sobre a terra, e Moisés repetia isso lá no Egito. E dizia ao rei, transmitia ao rei, o que Deus estava dizendo que ia trazer sobre os egípcios. Ou seja, que o faraó e os egípcios tiveram um privilégio de saber os juízos divinos que viriam sobre a terra, e como soube por meio do profeta Moisés. Se não tivessem tido o profeta Moisés ali, esses juízos divinos viriam sobre os egípcios, sem ninguém saber por que estavam vindo esses juízos divinos sobre os egípcios. Mas vejam vocês, ao ter um profeta ali na terra e ser um profeta dispensacional, porquanto Amós capítulo 3, versículo 7 diz: porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Tendo um profeta na terra, Deus está revelando as coisas que ele fará ali no Egito, e as está revelando a esse profeta Moisés, e o profeta Moisés as está revelando ao faraó e a todos os egípcios. Portanto, tinham a oportunidade de se humilharem diante de Deus e dizer a Deus e a Moisés: Moisés, ore a Deus, que não venham essas pragas sobre nós. Nós deixaremos o povo hebreu ir
voluntariamente. Mas vejam, Deus tinha dito, não vai deixá-los ir, a não ser com mão forte. E quando se trata de mão forte, é com o juízo divino caindo sobre o povo, sobre o faraó e sobre os egípcios. E agora, com essa vara de pastor, vejam vocês, Moisés, com ela em sua mão a estendia e falava essa palavra das coisas que iam vir, e as coisas aconteciam. E por quê? Com uma vara. Deus o enviou ao faraó, ao Egito, para libertar o povo hebreu, e não o enviou com um canhão, ou com um tanque de guerra, ou algo assim. Por quê? Não é com exércitos, nem com força, mas com o meu espírito, disse o Senhor. Assim diz o profeta Zacarias, ou Deus diz ao profeta Zacarias no capítulo 3 e capítulo 4 do seu livro, porque a obra de Deus não se faz nem com exércitos, nem com força, mas com o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, o anjo do pacto, quem realiza a sua obra, e sempre usa um homem. E vejam, esse homem tinha, Moisés, uma vara de pastor em sua mão. E agora, como é possível que uma vara de pastor na mão de Moisés, e Moisés estendendo sua mão com essa vara, vinham todas essas coisas? Porque essa vara representa a palavra de Deus. E a palavra de Deus é mais poderosa que toda espada de dois fios. Portanto, essa palavra de Deus é mais poderosa que as espadas e lanças dos egípcios e que todo exército do Egito. E essa palavra de Deus, palavra criadora de Deus, estava representada nessa vara que Moisés tinha. E porquanto era tipo e figura da palavra criadora de Deus, para a qual não há nada impossível, Moisés tinha que usar essa vara. Porque as coisas que aconteceram no Antigo Testamento são tipo e figura das coisas que aconteceriam no Novo Testamento. É como também quando o povo hebreu tinha que sair no Êxodo. Deus ordenou, no dia antes, sacrificar um cordeiro e seu sangue, aplicá-lo sobre a verga das suas portas e sobre os postes da porta. E entrar dentro da casa e ter esse cordeiro assado dentro da casa e comer esse cordeiro durante toda essa noite da Páscoa. Porque durante a manhã ou vindo da manhã sairiam livres. E iriam livres rumo à terra prometida. Agora podemos ver que por meio desse cordeiro pascual que estavam comendo dentro, esse sangue aplicado no batente das suas portas e umbrais das suas portas, foram liberados os primogênitos que estavam dentro dessas casas. Os primogênitos das famílias hebraicas não morreram quando veio a morte sobre os primogênitos, que foi a última praga. O último juízo divino que veio, os egípcios. E agora vejam vocês, os egípcios não conheciam este segredo de como evitar a morte dos primogênitos. Nem sequer o faraó conhecia, portanto o juízo divino veio essa noite sobre os primogênitos de todos os egípcios, incluindo o primogênito do faraó, ou filho do faraó. Vejam, Deus disse que mataria seu filho, o filho do faraó, e isso cumpriu. Essa noite em que a morte veio sobre os primogênitos, essa foi a noite da Páscoa. Mas os primogênitos dos hebreus estavam seguros porque tinham o cordeiro pascual sacrificado e estavam comendo esse cordeiro pascual assado e tinham o sangue desse cordeiro aplicado nas portas deles, nos batentes e nos umbrais das portas. E como pode ser possível que um cordeiro e seu sangue aplicado no batente possa livrar as pessoas da morte, os primogênitos? Porque esse cordeiro pascual representa o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que morreria na cruz do Calvário e tiraria o pecado do mundo e evitaria assim que os primogênitos de Deus escritos no céu morressem. Lhes daria vida eterna. Ou seja, que a morte do Cordeiro de Deus Jesus Cristo e seu sangue aplicado na porta do nosso coração, no batente e nos umbrais da nossa alma, do nosso coração, e na porta da igreja
de Jesus Cristo, que é Cristo, livraria todos os primogênitos de Deus da segunda morte. Ou seja, livraria os primogênitos de Deus da morte, ou seja, de serem lançados no lago de fogo. Agora podemos ver que a morte de Cristo para cá esteve passando pela terra e esteve ferindo todos os primogênitos, mas os que estão dentro da casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, não os pode tocar. A morte espiritual não os pode tocar e, consequentemente, quando tiverem que ser lançados no lago de fogo, as pessoas incrédulas, os primogênitos de Deus, não serão lançados no lago de fogo, continuarão vivendo por toda a eternidade. Cristo disse, no capítulo 5 de São João, e versículo 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou de morte à vida, porque quando o ser humano nasce nessa terra, nasce em uma raça que está morta, está sem vida eterna, portanto está morta. E por isso a pessoa nasce na terra, vive um tempo e depois morre. Mas agora Cristo nos deu vida eterna. E mesmo que o nosso corpo físico morra, nós continuamos vivendo no corpo teofânico da sexta dimensão, o qual recebemos. Quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o seu Espírito Santo. E assim nascemos de novo e obtivemos um corpo teofânico da sexta dimensão. Nascemos em um corpo teofânico da sexta dimensão e fomos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus nessa sexta dimensão. E agora, para o último dia, Ele fez uma promessa para todos os crentes nele, e é que nos dará vida eterna física também. Nos dará um corpo eterno e glorificado, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo. E seremos assim a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em São João capítulo 6, versículo 39 ao 40, Jesus Cristo diz, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Quando? No último dia é que Ele realizará a ressurreição de todos os crentes nele que dormiram, ou seja, que morreram fisicamente, mas continuaram vivendo no paraíso em um corpo teofânico, mas regressarão à terra no último dia, serão ressuscitados em um corpo eterno, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Disso falou também São Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, e 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 ao 55. E nos fala da trombeta final, grande voz de trombeta, ou trombeta de Deus, para depois vir a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Será a final trombeta, porque será tocada a trombeta e os mortos em Cristo se levantarão, ou seja, ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados, e então todos estaremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, com o corpo teofânico da sexta dimensão e com o corpo físico glorificado e eterno, que Ele nos dará no último dia, que é o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos, como um dia, nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4, que é um salmo do profeta Moisés. Agora continuamos lendo aqui no capítulo 6 de São João, versículo 40, diz, pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, essa é uma promessa para os que creem nele, em Jesus Cristo, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Quando? No último dia. Agora podemos ver aqui a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo, assinalada para o último dia, que é o sétimo milênio. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois já estamos no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois somente faltam 2 anos e meio para terminar o sexto milênio e começar o sétimo milênio e, consequentemente, começar o último dia diante de Deus, porque um dia diante de Deus para os seres humanos é 1000 anos. Ou seja, um dia de 1000 anos para os seres humanos é um dia para Deus. E agora, vejam vocês como para este tempo final,
Há grandes bênçãos para todos os filhos e filhas de Deus. Para os mortos em Cristo temos a promessa da ressurreição em corpos eternos, e para nós, os que vivemos, temos a promessa de uma transformação para, assim, obtermos um corpo eterno glorificado e um corpo incorruptível e imortal, como o corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E essa promessa é para o último dia. É para o último dia que Ele prometeu a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. É para o último dia que Ele prometeu a grande voz de trombeta, ou trombeta final, soando e chamando todos os escolhidos de Deus e juntando-os no tempo final. E enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão todos os seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 31. Essa é a mesma trombeta, essa mesma grande voz de trombeta ou trombeta final. Em Apocalipse também encontramos essa trombeta ou grande voz de trombeta no capítulo 1 e versículo 10 ao 11 diz São João: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Em que dia? No dia do Senhor, que é o sétimo milênio, ou seja, o último dia. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Ou seja, não é uma trombeta literal, é uma grande voz como de trombeta. Agora vamos ver de quem é essa voz. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo falando com essa grande voz de trombeta, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chamando e juntando todos os seus escolhidos no último dia. Agora, em Apocalipse capítulo 4, também encontramos essa voz de trombeta. Vamos ver agora o capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse diz: depois dessas coisas, olhei, disse São João, e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, aqui temos novamente essa voz de trombeta. E a primeira voz que eu vi como som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Aqui temos a promessa da revelação das coisas que devem acontecer depois das que já aconteceram durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Agora ele diz: sobe aqui. Onde vamos subir? Temos este diagrama que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo desde o tempo de Jesus e dos apóstolos aqui. Depois temos a primeira etapa ou era da igreja gentia, onde São Paulo foi seu mensageiro na Ásia Menor. Cada era corresponde a um território onde se cumpriu, e Deus enviou um mensageiro para cada era. E nesse território estavam os escolhidos de Deus dessa era, os quais escutaram a voz de Cristo por meio do mensageiro que Deus enviou, através do qual Jesus Cristo, em Espírito Santo, esteve manifestado, chamando e juntando os seus escolhidos de cada uma dessas etapas ou eras, e cumprindo assim sua promessa de São João, capítulo 10, versículo 14 ao 16, onde Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são hebreus. Também me convém agregá-las, ou seja, essas são as ovelhas entre os gentios. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E como vão escutar a voz de Cristo? Para serem juntadas, e que haja um rebanho e um pastor? De era em era, por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo em cada mensageiro que ele enviou, Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham. Por meio deles, Cristo em Espírito Santo esteve manifestado, chamando e juntando suas ovelhas às 7 etapas da igreja gentia. Essas 7 etapas correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo e se cumpriram entre os gentios na Ásia Menor, França, Hungria,
Irlanda e Escócia, a Alemanha, Inglaterra e a América do Norte. E agora, para o último dia no qual nós vivemos, Deus tem ainda ovelhas que tem que chamar e juntar, as quais serão colocadas acima na era da pedra angular, por isso diz, sobe aqui. Se estivéssemos vivendo na primeira era, ele diria, sobe aqui. Onde? A essa primeira era, para quê? Para escutar a voz de Cristo por meio de São Paulo, nos revelando as coisas que Cristo queria que fossem conhecidas naquele tempo, mas agora nos diz, sobe aqui, porque Cristo em Espírito Santo, onde está neste tempo final? Acima, na era da pedra angular. E eu mostrar-te as coisas que hão de acontecer depois destas. Ou seja, as coisas que vão acontecer neste tempo, depois das que já aconteceram nestas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora, para nos revelar todas estas coisas que devem acontecer aqui em cima, na era da pedra angular, onde nos chama e nos junta e nos prepara e nos ensina todas essas coisas, deve ter um mensageiro também. E agora vamos ver, por meio de quem ele estará revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Que o diga Jesus Cristo, pois ele é quem prometeu nos revelar todas essas coisas, se subirmos onde ele está neste tempo final, na era da pedra angular. Em Apocalipse capítulo 22 e versículo 6 diz... E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E vejam vocês, o Deus dos espíritos dos profetas envia o seu anjo conforme a sua promessa em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 6. Para que o envia? Para revelar todas estas coisas que em breve deve acontecer neste tempo final. E assim, revelar à sua igreja, na era da pedra angular, todos estes mistérios proféticos que têm que ser cumpridos neste tempo final. E é muito importante conhecer estes mistérios do reino de Deus. Agora podemos ver que para este tempo final, as coisas que devem acontecer no último dia, Cristo disse que as daria a conhecer, as revelaria, mas Ele tem uma ordem, a qual nós necessitamos compreender. Cristo, nosso amado Salvador, em Apocalipse capítulo 4, dá a promessa a todo aquele que subir onde ele está no último dia na era da pedra angular, dá a promessa de revelar todas as coisas que em breve devem acontecer. E, porquanto não fará nada o Senhor, sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas, ele no último dia tem que ter um profeta, um mensageiro, e enviar esse mensageiro com toda a revelação de todas as coisas que devem acontecer conforme as profecias bíblicas correspondentes ao último dia. E agora nos diz quem é ao qual ele envia. Em Apocalipse 22, versículo 6 diz, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Quem enviou? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
Ninguém poderá compreender as coisas que devem acontecer no último dia, exceto aqueles que estiverem escutando o anjo do Senhor Jesus Cristo revelando todas essas coisas. E esse anjo mensageiro é o profeta da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino, pregando essa mensagem, ungido com o Espírito Santo. E nessa mensagem vem toda a revelação de todas as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 ao 19, diz o profeta Moisés: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvirás. A quem diz o profeta Moisés que o povo de Deus está chamado a escutar? Ao profeta que Deus envia, porque por meio desse profeta, Deus revela todas as coisas que hão de acontecer e assim o povo obtém o conhecimento de todo o programa divino. E aqui mesmo, neste capítulo 18, o versículo 18 ao 19 de Deuteronômio diz: eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, ou seja, como Moisés. Porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca suas palavras? Na boca do profeta que ele envia, assim como Deus disse ao profeta Moisés: eu porei minha palavra em tua boca e você falará o que eu te disser. Eu te direi o que tu deves falar. E ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. O que falará esse profeta enviado por Deus, onde Deus coloca a sua palavra? Onde a palavra de Deus está colocada na boca desse profeta? Esse profeta enviado por Deus falará tudo o que Deus mandar falar ao povo. E haverá pessoas que dirão que não estão interessadas em escutar esse profeta. Mas assim foi sempre. Há um grupo de pessoas que não escutam a voz de Deus por meio do profeta que Deus envia. Mas também há outro grupo de pessoas que dizem: eu quero escutar a voz de Deus, e sabem que Deus fala por meio dos seus profetas, e quando dizem que querem escutar a voz de Deus, estão esperando que Deus envie um profeta, onde ele coloque sua palavra, colocará sua palavra na boca desse profeta, e esse profeta falará tudo o que Deus mandar falar para o povo. E o povo o escutará e dará graças a Deus por lhes enviar esse profeta, por lhes enviar sua palavra na boca desse profeta. E assim o povo obtém o conhecimento das coisas que Deus deseja revelar ao povo para essa era ou para essa dispensação. E assim são abençoados os que escutam a voz desse profeta, porque quem recebe profeta em nome de profeta, recompensa de profeta recebe. Ou seja, quem recebe todos os benefícios e bênçãos para as quais Deus envia esse profeta. Esse profeta vem com a palavra de Deus em sua boca. E essa palavra de Deus na boca desse profeta foi representada na vara de Moisés. Essa vara de Moisés representa a palavra de Deus. E agora a palavra de Deus vem na boca de um profeta. E aí podemos ver a vara que fará os sinais. E por meio dessa palavra criadora falada, vem acontecer todos estes sinais que estão prometidos para essa era ou para essa dispensação. E agora? E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. E no livro dos Atos, capítulo 3, versículos
22 ao 23, o apóstolo São Pedro, citando essa promessa dada por Deus através do profeta Moisés, diz: mas qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o exterminarei do povo. Perderá o direito de pertencer ao povo de Deus e, consequentemente, perderá o direito à vida eterna, porque não escutou a palavra de Deus, que é a palavra de vida eterna. Quem ouvir minha palavra e crer naquele que me enviou tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. São João capítulo 5, versículo 24. Agora podemos ver onde vem essa palavra criadora de Deus. Vem na boca de um profeta sempre, a qual foi representada na vara de Moisés, chamada também a vara de Deus, com a qual Moisés realizou todos aqueles sinais e maravilhas. Vejam, com essa vara fez os sinais e maravilhas diante do faraó. A atirou em terra e se converteu numa serpente, e depois os imitadores lá, que o faraó tinha, aqueles magos, atiraram suas varas também e se converteram em serpentes. Mas a vara de Moisés as comeu, as tragou. Porque a palavra criadora de Deus absorve toda palavra que não é de Deus. Absorve todo o poder contrário ao poder de Deus. E agora, o poder de Deus por meio da sua palavra criadora, vejam vocês, absorve o poder do inimigo e obtém a vitória, a palavra criadora de Deus. E agora, depois Moisés tomou a serpente, a sua vara convertida em serpente, tomou pela cauda e se tornou vara de novo. E agora, onde estão as varas convertidas em serpentes dos outros que também tinham convertido em serpentes, em cobra suas varas? Não as encontraram. Podiam dizer a Moisés: devolva-me minha vara. Já a vara de Moisés tragou as varas dos inimigos, as varas dos imitadores. A palavra criadora de Deus, que é a vara de Deus, vencerá todo o poder e palavra do inimigo, absorverá todo o poder contrário, e assim obterá vitória no amor divino, Cristo, com a vara de Deus, a palavra criadora de Deus. Agora, podemos ver que essa vara de Deus, porquanto representa a palavra criadora de Deus, Moisés, com essa vara, pôde fazer todos esses sinais. E ele levava a vara de Deus, que representava a palavra criadora de Deus. E agora os magos ficaram sem vara e tiveram que buscar outras varas, porque a vara de Moisés, convertida em cobra ou em serpente, as tinha tragado. E agora encontramos que Moisés também converteu as águas em sangue e também trouxe todas as demais pragas, estendendo sua mão com essa vara em sua mão. E essa vara, na mão de Moisés, é a palavra de Deus, na destra de Deus. A destra de Deus, com a vara de Deus, com a palavra de Deus. Agora vejam vocês como na destra de Deus está seu poder. Em sua destra está seu poder e sua autoridade. Por isso, quando Cristo morreu e ressuscitou, se sentou à destra de Deus, à destra do poder de Deus. E por isso podia dizer: todo o poder me é dado no céu e na terra. E agora encontramos, através das promessas proféticas correspondentes,
ao último dia, que Cristo faz uma promessa muito grande no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 ao 27, onde diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Essa autoridade que Cristo recebeu do Pai quando se sentou à destra de Deus e foi dado todo o poder no céu e na terra, agora Ele o confere ao vencedor no tempo final. Por isso também diz: ao que vencer, eu lhe darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E o vencedor se sentará com Cristo em seu trono, ou seja, o trono de Davi, no meio do povo hebreu, lá em Jerusalém. E será conferido o poder de Cristo para assim governar. Esse é o servo fiel e prudente de São Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 47, ao qual diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual, quando o seu senhor vier, ache fazendo assim, ou seja, dando alimento espiritual a tempo aos filhos de Deus na casa de Deus? Diz: em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. Ou seja, o colocará sobre todos os seus bens como administrador ou governante, porque o sentará com ele em seu trono. O trono de Cristo é o trono de Davi, do qual diz o arcanjo Gabriel no capítulo 1 de São Lucas, a Virgem Maria, da seguinte maneira. Capítulo 1, versículo 30 em diante, 30 ao 33, diz: disse-lhe então o anjo Gabriel, disse: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui podemos ver que Deus dará o trono de Davi, seu pai, ou seja, que o herdeiro ao trono de Davi é nosso amado Senhor Jesus Cristo, e nesse trono é que ele sentará o vencedor no último dia. E quem será o vencedor no último dia? O mensageiro que estiver no último dia, no 7º milênio, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e alimentando todos os filhos e filhas de Deus no último dia com a palavra de Deus, com o maná escondido, que é a revelação da segunda vinda de Cristo. Com essa mensagem é que são alimentados os filhos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino, onde Cristo em Espírito Santo estaria neste último dia e estaria se manifestando por meio do seu anjo mensageiro, chamando e juntando todos os seus escolhidos na era da pedra angular e dispensação do reino, e revelando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Agora vejam, este anjo mensageiro de Jesus Cristo recebe a vara de Deus representada na vara de Moisés, a qual representa a palavra criadora de Deus. E agora, este anjo do Senhor Jesus Cristo recebe da parte de Cristo essa vara de Deus, a palavra criadora de Deus. E essa palavra criadora de Deus, sendo a vara de Deus, é a vara que fará os sinais no último dia. Todos os sinais que têm que ser feitos e toda obra que tem que ser feita no último dia, a fará Cristo por meio do seu anjo mensageiro, com a vara de Deus, da palavra criadora de Deus, a qual foi representada na vara de Deus que Moisés tinha em sua mão. Agora, essa é a vara de ferro também, a qual diz Cristo que dará ao vencedor, dará autoridade sobre as nações e ele as regerá com vara de ferro. Terá essa vara de ferro, essa vara com a qual Cristo fará, por meio do seu anjo mensageiro, os sinais que estão prometidos
para o último dia. Por isso também em Apocalipse encontramos no capítulo 19 e versículos 11 ao 16, que diz: vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. O Verbo que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mesmo Deus em seu corpo teofânico, o qual, 2000 anos atrás, se fez carne e habitou entre os seres humanos, como diz São João capítulo 1, versículo 2. E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o conhecemos pelo nome de Jesus. Era o Verbo encarnado, era o anjo do pacto, o anjo do Senhor, feito homem, vestido de carne humana, vestido de homem, visitando a raça humana no meio do povo hebreu. E seu nome foi chamado Jesus. Foi Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado. E para o último dia, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, temos a promessa da vinda do Verbo para o último dia, em carne humana novamente. Os seus olhos eram como chama de fogo, vejam. Esses são os símbolos ou atributos que serão manifestados. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada. Essa é a palavra criadora, essa é a vara de Deus, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Agora veja a vara de Moisés, com a qual fez os sinais e trouxe as pragas sobre o faraó e sobre o território egípcio. Agora é a palavra que sai da boca do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse 19. Essa espada de 2 fios, sendo a palavra criadora de Deus saindo da sua boca. E a boca de Deus sempre foram os profetas de Deus. E ele as regerá com vara de ferro. Quem? O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é Cristo, em sua vinda. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto, sobre sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a vinda do Filho do Homem, Filho de Davi, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação no último dia. O precursor da segunda vinda de Cristo, citando essa passagem de Apocalipse capítulo 19, nos disse como seria o cumprimento desta promessa de Apocalipse 19. E no livro dos selos, em espanhol, página 256, disse: mas quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel. A palavra de Deus encarnada em um homem. E se conseguirmos esse homem, que é o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, estaremos encontrando o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, e da sua boca, do seu anjo mensageiro, porque a boca de Deus, a boca de Cristo, são seus profetas, e agora da sua boca, do seu profeta, do seu anjo mensageiro, sairá essa espada de 2 fios, essa vara de Deus, a palavra criadora de Deus, sendo falada e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. É por meio desta manifestação de Jesus Cristo, Espírito Santo, do anjo do pacto, do Verbo, através do seu anjo mensageiro, que são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final.
Por isso é que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, novamente dá testemunho do seu anjo mensageiro e diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Agora vejam quem Jesus Cristo envia no último dia para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. O seu anjo mensageiro, e em seu anjo mensageiro vem Jesus Cristo, em Espírito Santo, o anjo do pacto, o verbo, a palavra, encarnada, velada e revelada por meio de carne humana, por meio do seu anjo mensageiro, do profeta mensageiro da dispensação do reino e da era, da pedra angular. E por meio dele são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E toda essa revelação divina vem por meio da vara que fará os sinais, que é a palavra criadora de Deus. E por meio dessa palavra criadora de Deus vem toda a revelação de todas as coisas que em breve devem acontecer. É por meio da palavra criadora de Deus que são feitas todas as coisas correspondentes ao último dia, conforme as profecias bíblicas correspondentes a este tempo no qual nós estamos vivendo. Vimos o que é a vara que fará os sinais correspondentes a este tempo final. Para os escolhidos de Deus serem chamados e juntados neste tempo final e serem preparados para serem transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho da vara que fará os sinais, representada na vara de Moisés, a qual representa a palavra criadora de Deus. Por isso Moisés pôde fazer todos aqueles sinais naquele tempo com aquela vara. Vejam vocês, trouxe as pragas sobre o Império Egípcio, depois abriu o Mar Vermelho com essa vara, falando com essa vara estendida, depois também trouxe água da rocha em 2 ocasiões com essa vara, e depois com essa mesma vara levantada ao céu, obteve a vitória sobre Amaleque. E assim por diante encontramos que com essa vara estendida ao céu em sua mão, em sua destra, e falando essa palavra criadora, vejam vocês, sempre obteve a vitória. Porque a vara de Deus, que é a palavra criadora de Deus, sempre dará a vitória, tanto ao profeta mensageiro da era correspondente e ao povo que escuta a voz de Deus, a palavra de Deus. E é de glória em glória, de era em era e de vitória em vitória que vai o povo de Deus, os filhos e filhas de Deus, porque a vara de Deus estendida na mão do mensageiro de cada era traz a vitória de Deus. E para este tempo final, a vara de Deus estará estendida na mão do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, sendo falada essa palavra criadora de Deus, e produzirá a grande vitória no amor divino prometida para este tempo final. E assim, Cristo e seu anjo mensageiro e sua igreja neste tempo final obterão a grande vitória no amor divino. E assim obteremos também toda a revelação divina de todo o programa de Deus correspondente a este tempo final. E receberemos assim a fé para sermos transformados e arrebatados ao céu e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Porque a vara que fará os sinais neste tempo final estaria estendida na mão de Cristo através do seu anjo mensageiro. E isso é a palavra criadora de Deus no mensageiro e em sua boca, falando essa mensagem final, a mensagem do Evangelho do Reino. Essa mensagem do Evangelho do Reino na boca do seu anjo mensageiro no último dia é a vara de Deus estendida. Essa vara que fará os sinais correspondentes a este tempo final. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, amáveis amigos e irmãos presentes e radioouvintes, dando testemunho da vara que fará os sinais para este tempo final, representada na vara de Moisés, que fez os sinais e maravilhas
naquele tempo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, sejam chamados e juntados os que faltam. E em breve todos sejamos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados e todos levados à casa do nosso Pai Celestial, no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deixo novamente conosco o reverendo Mauro para que dê telefones e endereços para os quais vocês poderão telefonar ou escrever para obterem conferências similares a esta impressas em folhetos ou gravadas em fitas cassete ou em vídeos, para assim obterem maior conhecimento de todos estes mistérios do reino de Deus, que para este tempo final estariam sendo cumpridos para a bênção de todos os filhos e filhas de Deus que vivem neste tempo final. Ainda estamos no rádio? Como estamos ainda no rádio, peguem lápis e papel para que escrevam os telefones e endereços que o reverendo Mauro estará dando a vocês, amáveis amigos radiovintes. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite. E conosco o reverendo Mauro para dar telefones e endereços.